Boa noite. Eu, Ana Gabriela, Carlos e Marcelo vamos fazer uma análise comparativa da execução da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019 a 2021 do município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Belo Horizonte é um dos maiores municípios do Brasil, tanto em população como em renda. Tem como importante atividade econômica o turismo de negócios, o qual impulsiona outros segmentos da economia, como hospedagem, eventos e gastronômico. Belo Horizonte é um município com área aproximada de 331 km², na região sudoeste do Brasil. O município é a capital do estado de Minas Gerais e possui uma população estimada em 2.501.576 habitantes, conforme a estimativa do IBGE de 2021. É o sexto município mais populoso do país, o terceiro mais populoso da região sudoeste e o mais populoso do seu estado. Sua geografia é composta por morros, baixadas, tendo a Serra do Curral como moldura. Belo Horizonte é uma cidade planejada para ser a capital política e administrativa do estado de Minas Gerais. Para a realização desse trabalho, os dados foram coletados diretamente do portal de transparência do município de Belo Horizonte. Nele nós podemos encontrar todas as LOAs, LDO, informações sobre os gastos com Covid e dois relatórios importantíssimos para essa análise, que foram o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. A partir dessas informações foram realizadas uma análise do texto das LOAs e apresentado as principais características. Também foi feita uma análise técnica das receitas nas leis orçamentárias anuais para esse recorte temporal de 2019 a 2021. Nele, observamos que as receitas previstas nas LOAs de 2019 a 2021 foi gradativamente aumentando, como também as receitas realizadas. Mas observa-se que houve essas receitas realizadas foram sempre inferior às receitas previstas na LOA. Como, por exemplo, podemos observar o ano de 2019, por volta de 89% das receitas previstas foram realizadas. Para o ano de 2020, 92% das receitas previstas foram efetivamente arrecadadas. E em 2021, nós tivemos 49%, mas evidentemente que é o ano corrente, então nós poderemos chegar a aumentar esse percentual. Em relação às maiores receitas, segundo a categoria econômica, observou-se que as receitas correntes, elas foram gradativamente, bem suavemente aumentando, mas em relação à participação total nas receitas, esse percentual foi reduzindo gradativamente. Por exemplo, em 2019 nós tivemos por volta de 88,78%. A participação das receitas correntes para o ano de 2020 já reduziu um pouco para 83,52%. E para 2001, 82,90%. Da mesma forma, se a gente analisar segundo a origem dessas receitas correntes, nós podemos observar que as transferências correntes foram as mais representativas. Nós gradualmente observamos esse decréscimo também. Então nós vemos lá que para o ano de 2019, as transferências correntes tiveram um percentual de 44,64%, para o ano de 2020 44% e 42,53% para o ano de 2021. Dentro dessas transferências correntes, se nós analisarmos as espécies de receitas
mais representativa, nós vamos verificar que as transferências da União e de suas entidades representaram em média 50%. As transferências do Estado e do Distrito Federal e suas entidades por volta de 34%. E as transferências de outras entidades públicas representaram em média por volta de 15%. Agora eu farei uma análise técnica das despesas nas leis orçamentárias anuais de 2019 e 2021. A LOA de 2019 apresenta um total de despesas fixada em 12 bilhões 933 milhões. No entanto, foram empenhadas um total de 11 bilhões 624 milhões, o que corresponde a 89,88% do estimado. No mesmo instrumento, em 2020, as despesas foram fixadas em 13 bilhões 753 milhões. Contudo, foram gastos um total de 12 bilhões 736 milhões, correspondendo a 92,60% do fixado. Em 2021, a LOA fixa o valor da despesa em 14 bilhões 351 milhões. As despesas referentes a 2021, empenhadas até o terceiro bimestre, totalizaram 7 bilhões, o que corresponde a 49,44% do estimado. Na amostragem desses 3 anos de 2019 e 2021, a categoria econômica que mais gerou despesas no município de Belo Horizonte foi as despesas correntes, sendo em relação à origem das despesas o gasto com pessoal e encargos sociais, representaram as maiores despesas, conforme a tabela 4, onde observamos que em 2019, na categoria econômica despesas correntes, teve um impacto de 79,7% no total das despesas. Em 2020, 81,12%. Em 2021, 80,14%. Já o gasto com pessoal e encargos sociais, impactado em 2019, 35,74%, 36,44% em 2020 e 35,37% em 2021. Na análise de recursos por funções, na LOA, verificou-se que os 3 anos analisados, a saúde, a educação e a previdência social, sempre apresentaram os maiores despesas para o município de Belo Horizonte. Já os encargos especiais e o saneamento oscilaram entre 2019 e 2021, entre a 4ª e a 5ª posição, conforme está explícito na tabela. Essas 5 classificações funcionais juntas ultrapassaram 70% do valor previsto para as despesas nos 3 anos. Bem, analisando-se agora o detalhamento das ações na LOA de 2021, a gente trouxe aqui nesse slide as metas físicas dos programas municipais, com o exemplo da ação 2894, a rede hospitalar, que se divide nas subações atendimento da população na rede hospitalar do SUS Belo Horizonte e as cirurgias eletivas hospitalares. As metas estipuladas para o exercício de 2021 são de 240 mil internações e 38 mil cirurgias a serem realizadas nesse período. Quanto ao detalhamento da despesa, nós podemos perceber nesse slide que ela é detalhada na LOA de acordo com a natureza da despesa. Temos aqui nessa coluna a natureza da despesa e seus códigos, a ação 2894, rede hospitalar e os valores aqui distribuídos. Analisando-se agora os resultados primários nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, a gente pode perceber pela tabela que o município ele previu nos 3 exercícios um resultado primário deficitário, ou seja, ele previu uma despesa primária maior do que a receita primária total. Porém, durante a execução orçamentária, o município conseguiu ter uma receita primária total maior que a despesa primária, o que resultou no cumprimento dessa meta, no atingimento dessa meta. Então, ele teve um resultado primário positivo nos 3 períodos analisados. Analisando agora o cumprimento da regra de ouro no período analisado, a gente pode perceber pela tabela que em 2019 e em 2020 o município ele teve um valor de receitas de operações de crédito realizadas menor do que as despesas de capital. E isso resulta no cumprimento da regra de ouro. No período de 2021, a gente ainda não tem informação até o momento, porque o município ele geralmente disponibiliza a partir do 6º bimestre essa informação. Vamos analisar agora se o município respeitou os limites constitucionais para despesa em saúde e educação e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para despesa com pessoal.
Iniciando pelo exercício de 2019, podemos observar aqui pelo percentual de realização da despesa em saúde que o município respeitou o parâmetro mínimo constitucional, assim como no ensino e também os recursos oriundos do Fundeb. Quanto à despesa com pessoal, a gente pode observar aqui que ele também não ultrapassou o limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto na total consolidado quanto nos gastos com pessoal do Poder Executivo e do Legislativo, todos abaixo desses limites. No exercício de 2020, podemos observar que os limites também foram todos respeitados aqui, assim como os limites aqui de gastos com pessoal também não ultrapassaram ali esses limites constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal. No exercício de 2021, temos até o momento 19,35% da despesa realizada com saúde, portanto, respeita o limite mínimo estabelecido na Constituição. Já os gastos com ensino, incluindo o Fundeb, eles ainda não atingiram os valores, então o município vai precisar despender parte das suas receitas aqui também nessa função. Quanto aos gastos com pessoal, não temos até o momento o total consolidado da despesa com pessoal do município, nem do Poder Legislativo, sendo disponibilizado no portal da transparência apenas os gastos do Poder Executivo, que estão dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à análise das despesas decorrentes da pandemia para o combate ao Covid-19, o Ministério da Saúde publicou cerca de 42 portarias destinando recursos para o município de Belo Horizonte para o combate a essa pandemia. Então foram cerca de 478 milhões em 2020 e 77 milhões em 2021, totalizando de repasses da União cerca de 556 milhões. Evidentemente que o município também investiu, transferiu algumas rubricas, algumas dotações para o combate à Covid e recebeu do Estado também transferências. Então, o total de recursos transferidos ou investidos para as despesas com o Covid-19 até maio de 2021 totalizou cerca de 938 milhões. Evidentemente, se a gente analisar as maiores despesas, nós podemos verificar que os serviços médico-hospitalares, ambulatoriais, outras despesas de pessoal, contratos administrativos, tanto para o ano de 2000 quanto para o ano de 2021, foram as maiores despesas com Covid. E para o ano de 2020, vencimentos e vantagens fixas com o pessoal civil foi a terceira maior despesas, e para o ano de 2021 foi com material hospitalar. Finalizando a nossa apresentação, após as análises realizadas sobre as LOAs de 2019 a 2021, foi possível verificar que o município de Belo Horizonte apresentou um certo equilíbrio orçamentário, como grande parte de suas receitas correntes foram oriundas de transferências correntes, vislumbram-se melhorias na sua gestão fiscal, algo que o município, de certo modo, tem controle. Então, para se ter uma ideia, os municípios brasileiros, em média, a arrecadação com ISS contribui com cerca de 37% da arrecadação municipal. O IPTU contribui com cerca de 29% e as taxas contribuem na arrecadação por volta de 18,83% nesse modelo. O interessante é que, como administradores públicos, se nós tivéssemos de fazer sugestões para os gestores
do primeiro escalão, prefeitos, secretários do município de Belo Horizonte, eu acho que poderiam ser sintetizadas em basicamente 3. Primeiro, a promoção de campanhas que reforcem benefícios de inserir o CPF na nota fiscal. Esse é um importante instrumento de cidadania fiscal, combate à sonegação e aumento da arrecadação. É evidentemente que o munícipe poderia receber subsídios em impostos municipais e etc. A segunda sugestão que nós faríamos seria investimentos na atualização e modernização do cadastro territorial fiscal. Nós sabemos que nós precisamos promover a justiça tributária do município e para isso nós precisamos atualizar o cadastro e modernizar a gestão territorial. E aí vai possibilitar com eficiência essa atualização das bases cadastrais, gerando maior arrecadação. E por fim, sugerimos realizar uma atualização de sua planta de valores genéricos, que a gente pode aproximar os valores que estão na base da prefeitura, os valores dos imóveis e dos terrenos que estão na base da prefeitura, do valor de mercado. Com isso, vai impactar positivamente também na arrecadação do IPTU. Finalmente, apresentamos uma série de bibliografias que foram consultadas para as nossas análises. Agradecemos a todos e a todas. Boa noite.